Ela foi demitida por trazer o filho para o trabalho até que o novo chefe entrou e disse: "Eu era aquele garoto. Por que seu filho está aqui, Brenda? Isto é um local de trabalho, não uma creche." A voz de Letícia ecoou pela sala de reuniões, atraindo todos os olhares para a jovem na ponta da mesa. Ela estava imponente em seu elegante terno azul marinho, braços cruzados, olhar firme. Brenda agarrou Mateu com força. O menino, vermelho de febre, ofegava baixinho enquanto enterrava o rosto em seu peito. Seus cabelos loiros grudavam em suas bochechas, úmidos de estresse. "Eu não tinha mais ninguém", disse ela baixinho. "Ele está doente. Eu não podia faltar mais um dia." Letícia balançou a cabeça. "A política da empresa é clara. Crianças não são permitidas no local. Isso é inaceitável." Silêncio se instalou. Brenda olhou ao redor, esperando que alguém falasse. Seus colegas de trabalho evitaram seu olhar. Ela engoliu em seco. "Eu só precisava terminar meu turno." "Só isso." O tom de Letícia era cortante. "Você está demitida com efeito imediato." Brenda congelou, prendeu a respiração, o coração disparado. Ninguém se moveu, ninguém disse uma palavra. Apenas o farfalhar de papéis e o zumbido suave das luzes do teto. Letícia se virou, sua parte feita. Brenda abraçou Mateu com mais força, seu corpo quente contra o dela. Lentamente, ela se virou e saiu. As pernas tremiam. O corredor estava vazio. Ela empurrou as portas de vidro e entrou em uma tarde cinzenta e chuvosa. A chuva batia suavemente na calçada. Brenda tirou o casaco, enrolando-o firmemente em volta de Mateu. Sua blusa encharcou rapidamente, grudando em suas costas. Mateu choramingou. "Mamãe, estou com frio." "Eu sei, querido." Ela sussurrou, beijando sua testa. Eles desceram os degraus, passando por pessoas apressadas com guarda-chuvas. Ninguém parava, ninguém olhava. O mundo continuava se movendo. Ela se sentia invisível. Cada passo era mais pesado que o anterior. Seu emprego havia desaparecido. Seu filho estava doente. As contas estavam crescendo. Seu telefone estava sem bateria. Ela não tinha carro, ninguém para quem ligar. Mas ela continuou andando. Na esquina, ela parou. A respiração de Mateu era superficial, ofegante. Brenda o abraçou com mais força, pressionando a bochecha contra sua testa. "Vamos ficar bem", murmurou. "Mamãe não vai desistir." A chuva caía, mais forte agora. Brenda o protegeu o melhor que pôde, aconchegando sua cabeça sob o queixo. Ele tossiu novamente, sua mãozinha agarrando seu colar. Ela passou por um café bem iluminado. O calor vinha das janelas. As pessoas lá dentro riam, secas e seguras. Brenda hesitou, depois se virou antes que alguém pudesse vê-la. Ela continuou andando. Em sua cabeça, um mantra se formou. "Eu não vou desistir. Eu não vou desistir." Ela atravessou a rua, com água, espirrando em volta dos sapatos, e se abaixou sob o toldo de uma loja para se abrigar por um momento. Mateu se mexeu um pouco, murmurando em seu sono. Brenda olhou para ele e afastou os cachos molhados de sua testa. "Você vai ficar bem", ela sussurrou. "Eu prometo." A chuva não parou, o vento não diminuiu, mas ela ficou lá, embalando seu filho, não em desespero, mas com determinação silenciosa. Ela não tinha mais nada além dele, e para ela, isso era tudo. Brenda agarrava uma pilha de currículos, desgastados nas bordas, os vincos se aprofundando a cada rejeição. Ela andava de uma ponta a outra da cidade, batendo de porta em porta, falando com gerentes, deixando formulários em restaurantes, lojas de conveniência, postos de gasolina e até mesmo serviços de limpeza. Cada conversa terminava da mesma forma, sorrisos educados que desapareciam quando perguntavam sobre seu último emprego. No momento em que a palavra demitida apareceu em seu registro, o tom mudou. "Sinto muito, senhora. Estamos procurando alguém com um histórico mais estável. O RH sinaliza esse tipo de demissão. Não podemos fazer nada. Ligaremos se algo surgir, mas nunca surgiu." Na quarta semana,
Brenda penhorou seu anel de noivado. Deixado há muito tempo em uma gaveta depois que o pai de Mateu desapareceu, o dinheiro foi para comida e um único frasco de remédio para asma. O mais barato que ela conseguiu encontrar sem seguro não foi suficiente. Certa noite, enquanto o vento uivava do lado de fora do abrigo do banheiro mal iluminado de um posto de gasolina, a respiração de Mateu ficou superficial e rápida. Seu pequeno peito arfava a cada inspiração. Brenda agachou-se ao lado dele, segurando o inalador com força, sussurrando: "Apenas respire, bebê. Por favor, respire." Ela contou até 10 com ele, tentando manter a voz calma, com lágrimas queimando atrás dos olhos. Ele assentiu, confiando nela completamente. Ele não. Tinha casa, nem economias, e uma criança que precisava de mais do que o amor podia dar. A frentista, uma mulher mais velha chamada Carol, com os olhos cansados, teve pena e os deixou ficar no banheiro dos funcionários durante a noite. Não era muito, apenas um banco, um cobertor que Carol havia tirado do carro e uma luz fluorescente, bruxuleante. Mas era seco e quente o suficiente para manter Mateu seguro. Durante as noites, Brenda limpava, esfregando banheiros, enchendo toalhas de papel, limpando maçanetas e lixeiras engorduradas. Ela trabalhava em silêncio, com as mãos em carne viva e os joelhos doendo. O cheiro de amônia e água sanitária enchia seus pulmões, mas a mantinha acordada. Cada dólar que ela ganhava era contado 3 vezes antes de ela gastá-lo. Certa noite, ela voltou ao banheiro depois do seu turno. Mateu estava encolhido sob o cobertor fino, respirando finalmente, com firmeza. Seu rosto estava em paz durante o sono, as bochechas levemente rosadas pela febre. Brenda sentou-se ao lado dele, alisando seus cabelos para trás. Ela se inclinou e beijou sua testa suavemente, sussurrando na escuridão: "Você se saiu tão bem hoje, querido. Mamãe está orgulhosa de você." Ele se mexeu levemente, murmurando: "Eu te amo, mamãe." Sua garganta se apertou. Ela olhou para o relógio na parede. Eram quase 3 da manhã. Seu turno recomeçaria em menos de 1 hora. Ela mal conseguia sentir as pernas e seus braços tremiam de exaustão. Brenda puxou o cobertor mais perto dele e apertou o inalador perto do peito dele. Então ela sussurrou: "Durma bem, meu pequeno leão. Já volto." Ela se levantou, fechando a porta silenciosamente atrás de si. O corredor estava vazio. As luzes fluorescentes acima zumbiam fracamente enquanto ela pegava o esfregão e o balde. Seu corpo doía, seus olhos ardiam, mas sua determinação permanecia firme. Ela limparia todos os andares da cidade, se isso significasse que Mateu pudesse respirar. Se isso significasse, ele sorriria novamente, sem um suspiro no peito. Ela sussurrou para si mesma, como uma prece silenciosa: "Eu voltarei. Eu sempre volto." Brenda havia se acostumado com as batidas suaves em sua porta todas as manhãs. 3 batidas suaves, uma pausa, então uma voz suave em espanhol: "Mija. Eu trouxe uma coisa para você." Era a senhora Maria, sua vizinha do fim do corredor. A mulher mais velha havia superado suas próprias tempestades na vida, criando 4 filhos sozinha, sobrevivendo a demissões, juntando dignidade com pura força de vontade. Brenda uma vez a ajudara a carregar as compras para o andar de cima. Desde então, Maria a zelava como um anjo da guarda, com chinelos surrados e um lenço na cabeça que sempre cheirava a lavanda. Naquela manhã, Maria entregou a Brenda um folheto dobrado. "Soluciones Rivera", dizia em letras garrafais no topo. "Contratando. Equipe de limpeza da tarde. Não é necessário diploma." Brenda olhou para ele como se fosse desaparecer. "Eles são uma empresa de limpeza", explicou Maria. "Eles cuidam principalmente de prédios de escritórios. Não é glamouroso, mas é estável." Ela olhou para Mateu, que estava sentado perto, desenhando super-heróis em pedaços de papelão. "E eles são administrados pelo nosso pessoal. Talvez eles entendam." Brenda agarrou o folheto. "Obrigada. Vou agora mesmo." No dia seguinte, ela e Mateu pegaram 2 ônibus para atravessar a cidade.
Mateu agarrou a mão dela, suas perninhas cansadas antes mesmo de chegarem. O prédio que abrigava a Soluciones Rivera era simples, feito de tijolos cinzas. Com um saguão modesto que cheirava levemente a limão e cera para piso, Brenda se inscreveu na recepção e recebeu um breve formulário de inscrição. Ela se sentou em uma cadeira de plástico, equilibrando o formulário no joelho, tentando não deixar a mão tremer. Enquanto preenchia seu nome, empregos anteriores e a pergunta que temia. Você já foi demitido de algum emprego? Sua caneta pairou sobre a caixa de seleção por um momento. Ela marcou sim. Mateu tossiu ao lado dela, um som profundo e crepitante que assustou uma recepcionista. Brenda colocou a mão nas costas dele e sussurrou. Shh, está tudo bem, querida. Ele se encostou no ombro dela, respirando pesadamente. O inalador estava quase vazio novamente. Naquele momento, um homem entrou no saguão, imerso em pensamentos, segurando um molho de chaves e um telefone. Ele usava jeans escuro, uma camisa branca de botões com as mangas arregaçadas e uma expressão que sugeria que ele não havia dormido. Muito. Seu cabelo estava ficando grisalho nas têmporas e seus olhos, escuros e observadores, encontraram Mateu. Ele diminuiu o passo. Brenda percebeu que ele olhava na direção deles. Por um momento, seus olhares se encontraram. Seu olhar se voltou para Mateu, depois voltou para ela. Havia algo em sua expressão. Não pena, nem julgamento, mas um lampejo de memória. Reconhecimento. Então, com a mesma rapidez, ele assentiu educadamente e seguiu em frente. Brenda terminou o formulário com dedos trêmulos e o devolveu. Ela não esperava ter notícias deles, mas na tarde seguinte, seu telefone tocou. Senhora Lopes? Aqui é Helena, de Sol Saluncis Rivera. Gostaríamos de lhe oferecer uma vaga de meio período como zeladora no turno da tarde. Você começaria amanhã. Brenda ficou boquiaberta. Espera, sério? Sim, e entendemos que você pode precisar trazer seu filho. Há uma sala de descanso disponível, desde que ele fique seguro e fora das áreas de trabalho. Brenda mal conseguia falar. Obrigada. Muito obrigada. Ela desligou e puxou Mateu para o colo. Nós cuidamos disso, querida. Mamãe está trabalhando. De novo. No dia seguinte, Brenda entrou na modesta sede da empresa, com o filho ao seu lado. Os funcionários eram gentis, muitos deles imigrantes como ela, falando uma mistura de inglês e espanhol. Helena, a supervisora, mostrou a ela onde os suprimentos eram armazenados e apontou para a sala de descanso dos funcionários. Um pequeno espaço com um sofá, uma mini geladeira e uma TV antiga, que ainda tocava DVDs. Mateu sentou-se calmamente no sofá, com o caderno de desenho na mão. Enquanto Brenda começava a trabalhar, ela esfregava o chão, esvaziava o lixo e limpava portas de vidro. Era um trabalho árduo e físico, mas ela era grata por cada segundo. Em certo momento de seu turno, Brenda olhou pela janela de vidro para o corredor e viu o homem do saguão novamente. Bruce Rivera. Ele fez uma breve pausa ao vê-la trabalhando e então assentiu levemente, mais como reconhecimento do que como superioridade. Ela assentiu de volta, sem saber quem ele realmente era. Mas naquele momento ela sentiu algo mudar. Uma porta se abriu e desta vez ela estava passando por ela. Todas as tardes, Brenda calçava as luvas e começava a trabalhar. Esfregava as pias dos banheiros até que brilhassem, esfregava o chão de ladrilhos desgastado e limpava manchas nas portas de vidro até que seu reflexo a encarasse com clareza. Ela não reclamava. Ela não parava. Mesmo com as costas doendo e as mãos ardendo por causa dos produtos de limpeza, Brenda continuava. Porque logo ali no final do corredor, em uma pequena sala de descanso com um sofá desgastado e paredes desbotadas, seu filho estava seguro. Mateu ficava encolhido com seu caderno de esboços, giz de cera gasto até virar tocos, desenhando heróis palitos e corações tortos. Brenda o visitava a cada hora. Ela entrava correndo, agachava-se e enxugava o suor,
da testa dele com a ponta da manga, mesmo que ainda cheirasse a amônia e água sanitária. Você está bem, bebê? Ela sussurrava todas as vezes. Mateus sempre assentia, cansado demais para falar, mas seus olhos sempre buscavam os dela em busca de segurança, e ela a dava, baixinho, com um beijo suave na testa e uma mão afastando seus cachos. Era um ritmo que aprenderam juntos. Brenda limpava, Mateus descansava, e as horas passavam como promessas frágeis. Numa tarde de quarta-feira, algo mudou. Brenda entrou na sala de descanso para ver como estava o filho, como de costume, e parou na porta. Mateus estava sentado, com os olhos arregalados, as mãos congeladas sobre uma pequena mesa. Espalhadas, à sua frente, havia uma arrumada coleção de tesouros, uma caixa novinha de lápis de cor, 2 revistas em quadrinhos grossas e um pequeno leão de pelúcia, com pelos macios e um sorriso torto. Ele olhou para ela. Mamãe, de onde veio isso? Brenda se aproximou prendendo a respiração. Eu não sei. Ela pegou a caixa de lápis, virando-a como se alguma explicação estivesse impressa atrás. Nada. Ela abriu um dos gibis, ainda novo, ainda com cheiro de papel novo. Seus dedos tremeram levemente quando ela o colocou de volta. Os olhos de Mateus brilharam com o tipo de alegria que ela não via há semanas. Posso ficar com eles? Ele perguntou baixinho. Brenda também assentiu, atordoada para falar. Sim, querida, claro. Mais tarde, durante o intervalo, ela perguntou aos outros. Alguém deixou isso na sala de descanso para o meu filho? Cabeças balançaram. Todos pareceram igualmente surpresos. Helena, sua supervisora, deu de ombros. Talvez tenha sido um dos funcionários do escritório. Eu não sei. Mas é fofo, não é? Brenda sorriu e murmurou um obrigado a ninguém em particular. Mas em seu coração, um calor silencioso floresceu. No final do corredor, atrás de uma porta de escritório entreaberta, Bruce Rivera estava parado. Ele passara pela sala de descanso momentos antes, sem ser visto, e observara Mateus pegar os lápis com as mãos trêmulas. Vira os olhos do menino brilharem, da mesma forma que os seus costumavam brilhar quando a mãe lhe trazia um sanduíche que ele guardara das sobras de um hóspede. Lembrava-se de como era ser a criança no canto, ignorada, invisível, até que alguém decidisse notar. Não pretendia ficar ali tanto tempo, mas quando viu Brenda ajoelhada ao lado do filho, com os olhos brilhando de emoção, algo em seu peito se contraiu. Agarrou a borda do batente da porta, o maxilar tenso. Poucas lembranças em sua vida eram mais dolorosas do que ver a mãe esfregar o chão do hotel à meia-noite sem ninguém para ajudá-la. E poucas, ainda mais sagradas, do que lembrar-se da única vez em que alguém lhe deixou um brinquedo na véspera de Natal. Um gesto tão pequeno que moldara toda a sua compreensão da bondade. Ele não planejara intervir, mas aquilo era diferente. Naquela noite, Brenda sentou-se ao lado de Mateus enquanto ele desenhava com seus novos lápis. Ele pintou um super-herói de cabelo cacheado e um leão ao seu lado. Brenda encostou a cabeça no encosto do sofá e sorriu suavemente. Alguém está cuidando de nós, ela sussurrou. Mateus olhou para cima. Como um anjo da guarda, Brenda assentiu. Talvez. No final do corredor, Bruce voltou para sua mesa e olhou fixamente para a porta fechada por um longo tempo. Às vezes, as menores coisas faziam a maior diferença. E às vezes, começava com uma caixa de lápis de cor. O armário de suprimentos era mal iluminado, o ar denso, com o cheiro de produtos de limpeza e papelão velho. Brenda ajoelhou-se no chão de linóleo, os joelhos pressionados contra o ladrilho frio, uma das mãos segurando um pano úmido. Mateus estava deitado perto, sobre uma toalha dobrada, o rosto pálido, os olhos vidrados de febre. Para fazê-lo sorrir, Brenda torceu o pano no formato de um fantoche, balançando-o para frente e para trás na frente dele. Olha, Mateus, o Sr. Sock está aqui para salvar o dia, ela disse com uma voz engraçada, soltando uma risada estridente. Ela dançava com o boneco improvisado sobre o cobertor dele, fazendo vozes exageradas e movimentos bobos. Mateus riu baixinho, a respiração áspera, mas seu sorriso floresceu em seu rosto cansado.
Pela fresta da porta do armário, Bruce permaneceu imóvel. Ele havia descido para verificar uma remessa, mas parou ao ouvir uma risada. Pequena, ofegante, mas real. O que ele viu o paralisou. Brenda, ajoelhada ali, com suor na testa e manchas no uniforme, parecia exausta. Mas ela estava sorrindo. Ela estava fazendo o filho rir no meio de um armário de utilidades, usando nada além de um pano sujo em seu coração. Bruce recuou silenciosamente e voltou para seu escritório. Sentou-se lentamente atrás da mesa, olhou para o teto e esfregou os olhos. Mas não era o cansaço que os queimava, era a lembrança. Ele viu sua mãe novamente, décadas atrás, nos fundos de um motel barato onde ela trabalhava como faxineira noturna. Ele tinha 5 anos, estava febril e assustado. Ela não tinha brinquedos, nem remédios, nada além de 2 meias desencontradas. Ela se transformou em marionetes dançantes. Eles o faziam rir também, assim como Mateu. E assim como Mateu, ele não tinha ideia de como ela devia estar cansada. 3 dias depois, o céu se abriu com força total. A chuva caía em grossas camadas, inundando calhas e inundando o estacionamento do edifício Rivera. Eram quase 19 horas, e a maioria dos funcionários já tinha ido para casa. Brenda saiu pela porta lateral, segurando Mateu firmemente contra o peito, a cabeça dele enterrada em sua jaqueta. Ela não tinha guarda-chuva, apenas um casaco desfiado que enrolou em volta dos dois, protegendo-o do vento e da chuva. Ao entrar na chuva torrencial, uma sombra se moveu ao seu lado. Um guarda-chuva grande e escuro se abriu acima deles. Brenda se virou surpresa. Bruce estava ao lado dela, silencioso, firme. A chuva caía forte ao redor deles. Mas sob o guarda-chuva, tudo estava quieto, quase sagrado. Por um longo momento ele não disse nada, apenas caminhou ao lado dela pelo asfalto escorregadio. Mateu espiou por baixo da jaqueta dela, com os olhos arregalados. Quando chegaram à beira do estacionamento, Bruce parou. Ele entregou-lhe o guarda-chuva. Ninguém que se esforça tanto para fazer a coisa certa merece andar na chuva, disse ele suavemente. Então virou-se e voltou para o prédio sem esperar por agradecimentos. Brenda estava lá, guarda-chuva em uma mão. Seu filho e a outra, atordoados, em silêncio. Daquele dia em diante, algo mudou. Ela começou a notá-lo mais, como ele sempre chegava cedo. Como? Ele perguntava aos funcionários sobre suas famílias. Como ele se demorava por um momento do lado de fora da sala de descanso, como se verificasse se Mateu estava bem. Ele nunca pedia reconhecimento. Na verdade, parecia desconfortável com isso. Brenda começou a entendê-lo de maneiras que ela não conseguia explicar. Uma semana depois, Mateu entrou na sala principal com um pedaço de papel dobrado. Brenda havia pedido que ele esperasse na sala de descanso, mas ele se afastou com uma determinação silenciosa. Bruce estava em sua mesa, revisando faturas, quando o menino apareceu. Isto é para você, disse Mateu, estendendo o papel. Bruce o pegou e o desdobrou cuidadosamente. Era um desenho. Um homem alto com um guarda-chuva estava de pé sobre uma mulher e uma criança na chuva. Um sorriso se abriu no rosto da criança. Acima dele, Mateu havia escrito em letras maiúsculas. Obrigado, Sr. Bruce. O senhor é como um super-herói silencioso. A garganta de Bruce se apertou. Ele olhou para o menino, que apenas deu de ombros e disse: Mamãe diz, pessoas como você salvam o dia sem fazer barulho. Ele estendeu a mão e acariciou delicadamente o cabelo de Mateu. Eu o manterei seguro, disse Bruce, com a voz rouca. E ele o fez. Ele o colou com fita adesiva na parte interna do armário do escritório. Naquela noite, ele colocou um pequeno inalador etiquetado dentro do armário de Brenda. Havia um bilhete para as respirações mais importantes. Ele também ligou para Helena, a supervisora, e combinou de cobrir o custo do almoço de Brenda e Mateu pelo resto do mês. Anonimamente, é claro. Ele não estava tentando bancar o herói. Ele só estava tentando retribuir uma gentileza que lhe foi dada, há muito tempo, por uma mulher que não tinha nada, mas nunca o deixou sentir, assim como Brenda.
Era uma tarde tranquila de terça-feira quando Bruce entrou na sala de descanso segurando um pequeno saco de papel. Achei que Mateu gostaria destes, disse ele, colocando o saco delicadamente sobre a mesa. Brenda ergueu os olhos de onde estava, limpando o balcão. Mais biscoitos? Ela perguntou, com um sorriso brincalhão. Bruce, disse que gosta daqueles com gotas de chocolate e caramelo. Pensei em tentar acertar desta vez. Mateu espiou dentro do saco e acendeu um cigarro. Mamãe, eles ainda estão quentes. Brenda observou Bruce sentar-se ao lado do filho e ouvi-lo tagarelar sobre seus desenhos, seus super-heróis favoritos e a história em quadrinhos que estava tentando escrever. Bruce sorriu, assentiu e até riu quando Mateu disse que queria ser um super faxineiro como a mãe. Quando Mateu correu para o canto para desenhar, Brenda se viu observando Bruce mais de perto. Eu sempre me perguntei, disse ela suavemente, por que você se importa tanto conosco? Bruce olhou para ela, a diversão em seus olhos desaparecendo um pouco. Seu sorriso diminuiu. Ele ficou em silêncio por um momento antes de responder. Porque eu era Mateu, disse ele. E minha mãe. Ela era uma Brenda, forte, teimosa, cansada o tempo todo, mas ela nunca desistia. Brenda piscou, surpresa com a honestidade, o peso por trás de suas palavras. Ele continuou com o olhar distante. Ela costumava me esconder em armários de hotéis enquanto limpava os turnos da noite. Lembro-me de dormir em toalhas, ouvindo-a cantarolar, canções de ninar enquanto esfregava o chão. Brenda não falou nada. Pela primeira vez ela viu Bruce, não apenas como o homem que os ajudava silenciosamente, mas como alguém moldado pelo mesmo tipo de dor. Alguém que aprendera empatia através da sobrevivência. Naquele momento, o ar entre eles mudou. Os limites se confundiram. Alguns dias depois, a empresa realizou sua comemoração anual de aniversário. Cadeiras dobráveis enfeitavam o chão do armazém, com um pequeno palco na frente decorado com balões em azul e branco Rivera. Os funcionários se reuniam, rindo, comendo bolo e conversando em inglês e espanhol. Brenda estava no fundo, vestindo seu uniforme mais limpo, Mateu ao lado dela com uma camisa social um pouco grande demais que Maria havia passado para a ocasião. Quando Bruce subiu ao palco, a sala ficou em silêncio. Obrigado a todos por estarem aqui, ele começou. A Solutions Rivera foi construída por pessoas que entendem a luta, que sabem o que significa trabalhar duro com pouco e sonhar apesar disso. Ele olhou para a multidão. Seu olhar pousou em Brenda. Quero contar uma história para vocês, disse ele. Quando eu era criança, minha mãe era zeladora. Ela trabalhava à noite, esfregando o chão em silêncio, me escondendo em armários de utilidades porque não tínhamos dinheiro para a creche. Ela nunca reclamou, nunca pediu ajuda, e ninguém nunca ofereceu. A sala estava silenciosa, o ar carregado, de emoção. Algumas semanas atrás, vi uma jovem mãe fazendo a mesma coisa. Continuou Bruce, cansada, sobrecarregada e amando seu filho com cada fôlego que lhe restava. Eu a vi e me lembrei. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Tenho orgulho de trabalhar ao lado de alguém como Brenda Lopes. Sua força, sua graça, seu comprometimento, ela é tudo o que esta empresa representa. Houve um momento de silêncio atordoado, antes que os aplausos irrompam, altos e duradouros. E então, Bruce acrescentou, elevando a voz ligeiramente. É uma honra para mim promover oficialmente Brenda a zeladora supervisora, com efeito imediato. A boca de Brenda se abriu ligeiramente, sua respiração ofegante. E, ele disse, virando-se, para Mateu, a Salsunas Rivero fornecerá uma bolsa de estudos integral para Mateu Lopes durante o ensino médio e a faculdade, se ele escolher. Porque nenhuma criança deve carregar sozinha o peso da luta de seus pais. A multidão estava de pé, aplaudindo, alguns enxugando lágrimas. As pernas de Brenda ameaçaram ceder sob ela. Ela sentiu a mão de Mateu deslizar na sua. Ela não estava chorando pela promoção, ou pela bolsa, ou mesmo pelo reconhecimento. Ela estava chorando porque, pela primeira vez em muito, muito tempo, não se sentia sozinha.
Bruce desceu do palco e caminhou direto em sua direção. Ele não disse nada, apenas olhou para ela, com os olhos suaves e uma pergunta silenciosa na expressão. Ela assentiu, incapaz de falar, e ele sorriu. Porque às vezes as palavras mais altas são as que não são ditas, e às vezes as mais poderosas. As vitórias não vêm de escalar, mas de segurar alguém firme até que ele consiga ficar de pé sozinho. Brenda ajustou a gola da camisa branca impecável, verificando o crachá preso logo acima do coração. Dizia: Brenda Lopes, supervisora. Na primeira vez que o viu, quase chorou. Agora, o usava com orgulho silencioso. Sua manhã começava mais cedo, sua voz mais firme ao cumprimentar as equipes de limpeza, seus passos mais confiantes ao percorrer os corredores. Ela ainda trabalhava duro, mais duro talvez, mas havia uma diferença agora. Ela se sentia vista, ouvida, e mantinha a cabeça um pouco mais erguida. A vida de Mateu também mudou. Sua nova escola tinha uma biblioteca de verdade, com puffs e prateleiras cheias de livros de super-heróis. Os professores sabiam seu nome no segundo dia. Eles o cumprimentavam na porta, perguntavam sobre seus desenhos, incentivavam suas histórias. Ele começou a sorrir mais, a rir mais alto, a respirar com mais facilidade. Alguns dias, Brenda encontrava Bruce na sala de descanso depois das reuniões, sentado em frente a Mateu na mesinha, com um tabuleiro de xadrez entre eles. Bruce não era muito bom, e ele sabia disso, mas Mateu sempre ria quando o pegava fazendo um movimento desajeitado. Outras vezes, Bruce trazia uma nova revista em quadrinhos, fingindo que estava largada em seu escritório. Mateu pulava em seus braços com uma alegria genuína. Brenda observava do corredor, com os braços cruzados sobre o peito, sorrindo sem querer. Ela e Bruce nunca conversavam sobre o que estava acontecendo entre eles, mas o clima agora era diferente. Quando se cruzavam, no corredor, os olhos dele se demoravam um pouco mais. Quando ele perguntava como tinha sido o dia dela, a pergunta sempre tinha peso, e quando ela respondia, ele ouvia de verdade. Eles se moviam em passos lentos e silenciosos, duas pessoas não se precipitando em direção a algo novo, mas se curando, silenciosamente de algo antigo. Numa quinta-feira à noite, a chuva caiu forte e forte. Trovões ecoavam nas paredes do prédio, enquanto relâmpagos iluminavam o céu. Brenda ficou até tarde, atualizando relatórios e ajudando um novo membro da equipe a se orientar. Quando ela bateu o ponto, os corredores estavam escuros e silenciosos. Ela caminhou em direção à saída. Mateu já esperando com Helena na sala de descanso. Mas algo chamou sua atenção do lado de fora do escritório de Bruce. No chão, havia uma capa de chuva cuidadosamente dobrada, novinha em folha, azul escuro, com capuz. Ao lado, havia uma pequena embalagem de comida para viagem, com vapor ainda saindo das bordas. Um bilhete simples estava em cima, escrito com uma caligrafia forte e limpa. Obrigada por não desistir. Brenda ficou paralisada por um momento. Ela pegou o bilhete, os dedos roçando as palavras. O aroma de arroz quente e frango grelhado emanava da embalagem. Sua garganta se apertou. Ela virou a cabeça lentamente e o viu. Bruce estava parado no final do corredor, ligeiramente encostado, no batente da porta. Ele não se moveu em sua direção. Ele não disse uma palavra. Ele apenas assentiu uma vez, com um sorriso suave repuxando seus lábios. E naquele único olhar, Brenda sentiu tudo. Gratidão, sim, mas também admiração. Cuidado. Algo mais do que gentileza. Ela apertou a capa de chuva contra o peito. Naquele momento silencioso e encharcado de chuva, ela soube que o que eles tinham não era mais apenas uma segunda chance. Era o começo de algo em que nenhum deles ousara acreditar novamente. Algo que começou não com fogos de artifício, mas com pequenos gestos firmes, e um bilhete que dizia mais do que qualquer grande discurso jamais poderia. O terraço estava silencioso. Bem acima do suave zumbido dominical da cidade, o sol do fim da tarde se derramava sobre o concreto em listras douradas.
Uma brisa suave agitou as pontas da blusa de Brenda quando ela saiu para o terraço, a porta se fechando com um clique atrás dela. Ela semicerrou os olhos ligeiramente contra a luz. E lá estava ele. Bruce estava perto da beirada, com as mãos nos bolsos, o olhar fixo no horizonte. O sol poente pintava o céu em tons de laranja e rosa, como se o mundo tivesse decidido desacelerar só para eles. Ela caminhou em sua direção, com passos leves, mas firmes. Você disse que era importante, disse ela suavemente. Ele se virou, aquele sorriso familiar repuxando seus lábios, aquele que sempre pareceu um segredo entre eles. É, respondeu ele. Por um momento eles simplesmente ficaram ali, duas pessoas moldadas por tempestades, agora se encontrando na calmaria. Bruce enfiou a mão no bolso do paletó e tirou uma caixinha. Sem veludo, sem cerimônia, apenas simplicidade. Abriu-a e revelou uma pulseira de prata, fina, elegante e discreta. Dentro, uma palavra estava gravada em letras pequenas e claras. Sempre. Não vou pedi-la em casamento, disse ele gentilmente sem tirar os olhos dos dela. Não tenho um discurso, um plano ou qualquer coisa extravagante para oferecer. Ele se aproximou. Só quero dizer isso. Estendeu a pulseira. Sua voz baixa, mas inabalável. Não posso prometer para sempre. Não posso prometer fácil, mas posso prometer isso. Sempre serei alguém em quem você e Mateu podem se apoiar, sempre que precisar de mim. No entanto, você precisa de mim, mesmo que seja só para sentar ao seu lado e ouvir. Brenda olhou para a pulseira na mão dele. Depois, para o homem que a oferecia. Não um cavaleiro, não um salvador, mas algo mais raro, alguém real. Ela não falou imediatamente. Em vez disso, estendeu a mão, pegou a pulseira e segurou-a gentilmente. Então, com um sorriso débil, olhou para Bruce e deu um passo à frente. Seus braços o envolveram, firmes e seguros. Não porque precisasse ser resgatada, mas porque alguém finalmente estava ao seu lado e a viu. Não como um fardo, não como um símbolo, mas como uma pessoa que valia a pena escolher. Ela descansou a cabeça no peito dele. Obrigada, sussurrou. Bruce fechou os olhos e a abraçou forte. A cidade se estendia abaixo, o céu ficando mais suave a cada segundo. Um grito repentino quebrou o silêncio. Mamãe! Mateu veio correndo para o telhado, com as bochechas rosadas da corrida e os cabelos despenteados pelo vento. Ele derrapou até parar quando os viu se abraçando, e seu rosto se abriu em um sorriso. Você está sorrindo, mamãe, disse ele, sem fôlego, com os olhos arregalados. Você parece um super-herói agora. Brenda riu. Um som claro e brilhante que ecoou suavemente no ar tranquilo. Ela abriu um braço e Mateu correu para ele sem hesitar. Bruce se ajoelhou ao lado deles, puxando o menino para o círculo de calor. Os três se aconchegaram, o pôr do sol lançando sua luz dourada sobre seus ombros como um cobertor macio. Nada de casamento, nenhuma grande declaração. Apenas o tipo de amor que cresce silenciosamente, como uma semente plantada no escuro, e regada com esperança. Eles ficaram ali por um longo tempo, observando o mundo lá embaixo. Não precisaram dizer mais nada, porque às vezes a família não é definida por sangue ou votos. Às vezes, são simplesmente as pessoas que ficam, que veem as piores partes de você e escolhem ficar mesmo assim. E no brilho daquele sol poente, com uma pulseira que dizia sempre, um menino que finalmente se sentia seguro e dois corações finalmente firmes, Brenda percebeu algo. Ela não precisava de um final perfeito. Ela só precisava deste momento, e foi mais do que suficiente.